Paz de Jesus, pessoal, amor e graça sobre sua vida. Vamos começar a terceira aula a respeito da justificação pela fé. Nós já tivemos duas aulas, a primeira sobre salvação, a segunda sobre substituição. E hoje nós vamos estar falando a respeito da justificação pela fé. Então eu aconselho a você, se você ainda não assistiu a primeira aula nem a segunda, vai lá, assiste e depois a gente vai dar continuidade ao ensino, tá bom? Vamos agora para o nosso texto base, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 3, verso 22, diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A tese diz assim: justificação é o que ele fez, não o que eu faço. O fio de ouro é: todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Lá no nosso pensamento temático diz assim: justificação é o ato pelo qual Cristo nos torna justos aos olhos do Pai. O hino sugerido é Ele Não Desiste de Você, de Marquinhos Gomes. A dinâmica você pode estar acompanhando aí na nossa lição, que se chama Aos Olhos do Pai. A nossa introdução, ele diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, mostra aquilo que seria muito tempo depois um dos pilares da reforma protestante, a graça divina. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 3:8. O que será que o apóstolo está dizendo com não vem das obras? A resposta é: seja lá o que for, me leva a pensar em mim como bom, capaz, suficiente para tornar-me apto à salvação são obras. E pelas obras de justiça praticada pelo homem, ele jamais conseguirá salvar-se. Ou seja, a gente já falou a respeito disso, Às vezes o homem acredita que ele pode salvar-se em si mesmo, quando na verdade a gente tem a plena convicção de que não, que agora a justificação, sermos justificados, basicamente foi o ato que Cristo já nos concedeu, de chegar diante do Pai e nos justificar, porque Ele tomou o nosso lugar. Vimos na lição passada sobre a substituição, é Cristo tomando o nosso lugar, E a respeito da justificação, as pessoas, ainda existem pessoas que acreditam que a salvação vem através das obras. É o que eu faço, se eu fizer obras de caridade. O Espiritismo acredita muito nisso. O que eu faço, vai me aumentando. Na próxima vida, eu posso vir uma pessoa reencarnada em alguém que tenha um certo poder aquisitivo ou que tenha uma vida muito feliz. Então o Espiritismo prega isso, porém a gente sabe que não é por obras. Então a gente pode perceber de que a justificação, ela traz isso. A justificação, ela garante, esse poder de estar diante de Deus, agora como filhos amados que somos. Então, vamos prosseguir. Ele diz assim: então surge na nossa mente uma pergunta: não preciso fazer mais nada para ser salvo? Eu não sei se você já fez essa pergunta para si, Algumas pessoas dizem: como é que eu sei que eu estou salvo, pastor? Como é que eu sei que eu já obtive a salvação em Cristo Jesus? Bem, vamos ver agora, Então surge à nossa mente uma pergunta: não preciso fazer mais nada para ser salvo? Não, essa é boa nova. Ou seja, à medida que você descobre que o que você faz não é o que te salva, mas é aquilo que Cristo já fez por você, muda tudo. Porque na medida que você sabe que aquilo que Cristo fez, a obra perfeita, a obra de dar o seu lugar, a substituição que Ele fez por nós da cruz do Calvário, isso nos garante. Então é simples, a salvação ela é simples. As pessoas se complicam demais. E quanto tempo eu também pensei que eu precisaria fazer tantas coisas, quando na verdade Cristo já fez. Eu só preciso aceitar a vontade do Pai sobre a minha vida agora, Não significa que não vai ter pesar, que não vai ter dores, que não vai ter aflições, nem tribulações. Não. Haverá. Porém, nós teremos o nosso galardão nos céus, tá bom? Então a gente vai seguindo adiante. Isto é boa nova. Alguém já efetuou sua salvação. Quem? Cristo. E como se deu isso? Lembra-se de que na lição passada falamos em Cristo como nosso substituto? Pois bem, por sua morte na cruz, Cristo conseguiu nos justificar perante o Pai. Ou seja, nos tornou justos aos olhos de Deus. Aleluia! Isso são boas novas. Mas o que é justificação? Olha lá, preste atenção agora. Olha o que ele vai dizer.
Justificação é o ato pelo qual Deus declara justo o pecador, baseado unicamente no sacrifício expiatório de seu Filho, aceito pela fé por nós pecadores. Ou seja, a justificação é o que Cristo fez, ele justificou diante do Pai, né? Deus, a gente já viu isso na primeira aula a respeito da salvação. Deus, ele é justo, ele não se mistura com a injustiça, pelo contrário, ele aplica a justiça. Então agora Deus em si mesmo encontrou uma forma de que a humanidade não se perdesse. Por causa de quê? Por causa do amor dele, porque é perfeito. Então, enviando Jesus, ele conseguiu livrar-nos da condenação. Porém, isso é uma escolha. O homem, se quiser ir para o inferno, ele vai. É uma escolha dele ir. Porém, não é a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Porque ele já nos justificou, ele já nos aceitou, ele nos colocou na posição de filho agora. Vamos lá? Cristo, agente da nossa justificação. Aquele que efetuou a nossa salvação não mente nem se arrepende. Ele, na oferta de seu corpo, consumou a mais perfeita obra de salvação, tornando-se justificador daqueles que creem no seu nome, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. A obra da salvação foi algo efetuado apenas pelo Filho ao Pai. Olha o tópico agora. Fé é o meio pelo qual recebemos a nossa justificação. Olha aí, o veículo pelo qual nós recebemos a nossa justificação é pela fé. A fé é o meio para recebermos a justificação a nós imposta por Jesus. A justificação é semelhante às manchas de um leopardo. Ele não pagou para tê-las, herdou de seus pais. Assim, a justificação não precisou ou não foi necessário fazer nada para possuí-la. Cristo me deu por nascimento espiritual. Ou seja, à medida que nós agora entregamos a nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus, ele agora é uma das marcas que nos acompanha, é a justificação dele, tá bom? Que é através da fé. Vamos seguir? A justificação foi um acordo entre o Pai e o Filho. Justificação é o termo forense, onde o criminoso, após pagar seus crimes, a justiça não pode ele não pode ser mais preso, né? Ele não pode ser mais preso, pois já pagou por eles. Cristo pagou o preço dos nossos crimes na cruz, assim nos justificando. Estamos, pois, livres da condenação. Em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha lá, ele diz: e ainda acrescenta, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Olha o próximo tópico: a justificação e a fé em quem pagou por nossos pecados. A justificação não vem de obras, é um ato da graça divina. Abraão descobriu este segredo e pela fé se apossou dele. Veja o que é dito dele. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Ou seja, percebe que Abraão não tinha uma igreja para ir, Abraão não tinha um pastor que viesse falar para ele o tempo todo ensinando, não tinha uma aula como esta, né, para Abraão. Porém, Abraão estava vivendo no tempo da dispensação da lei, nós já falamos isso também. Então, é interessante, né? Ele diz, olha lá, a justificação não vem de obras, é um ato da graça divina. Abraão descobriu este segredo e pela fé se apossou dele. Olha o que ele diz: a justificação não vem de obras, é um ato da graça divina. Abraão descobriu este segredo e pela fé se apossou dele. Veja o que é dito dele. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Ou seja, Abraão estava vivendo na dispensação da lei, mas agora foi imputado, não é? Foi imputado
imputado agora como justiça. Graça, ele fala logo em seguida no tópico abaixo, graça é o favor imerecido, tudo que eu pensar fazer a fim de salvar-me por obras é vão. Nossa justificação é fruto exclusivo da graça divina. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Em Romanos 4,4 diz isso. Nossa fé deve olhar unicamente para Deus e sua graça, nunca para as nossas obras, por melhores que sejam. O apóstolo Paulo nos diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, o que fazer para ser justificado por Jesus? Apenas crer. Simples assim. É apenas crer em Jesus. Quais os efeitos da justificação? Olha lá, o primeiro efeito: paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. O segundo, paz conosco. É preciso ter paz consigo mesmo, ainda sabendo que somos pecadores, que praticamos por vezes atos vis. Devemos continuar crendo que já fomos justificados por Jesus. O terceiro efeito, paz com o próximo. A paz com o próximo é fruto da paz com Deus, no que depender daquele que crê em Jesus. Devemos ter paz com todos que assim desejarem e nunca ser um empecilho a ela. Vamos falar a respeito um pouco sobre Davi e a justificação? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, como ele pôde viver com dois crimes tão horrendos? Ele faz a pergunta. O primeiro, ter adulterado com Betseba. O segundo, ter mandado o marido dela, soldado, para a frente do campo de batalha e ser morto. Ele entendeu que foi perdoado pelo Senhor. Ele poderia até sofrer as consequências de seus pecados, como pagou, Seu filho aí foi morto, mas nunca ser banido de seu direito de filho. Veja o que Paulo nos diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romanos 4:7. Próximo tópico fala olhando para Jesus. Como Davi pôde conviver com seus pecados? Como Adão e Eva puderam conviver com a culpa de ter levado uma raça inteira ao pecado e à morte? Só entendendo e crendo na graça, assim como na justificação. Porém, a expressão máxima da justificação pela fé é vista no ladrão da cruz. Lembra o ladrão da cruz? Ele não fez obra alguma para salvar-se, apenas creu naquele que justifica o ímpio. Ele não foi batizado, ele não foi, não desceu as águas, ele não tinha o dom de falar em outras línguas, mas por sua vez o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que ele não fez obra alguma e o Senhor disse que naquele mesmo dia estaria com ele. Glória por isso. Então o que me diz mais? Vamos lá. Ele não fez obra alguma para salvar-se, apenas creu naquele que justifica o ímpio. Paulo prossegue dizendo: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4:5. Adão, Eva, Davi, Abraão, Moisés, Pedro, todos entenderam que o Cordeiro morto, que no caso Jesus, era o autor da salvação deles, ou a nossa também. O que fez o ladrão da cruz para salvar-se? Batizou-se? Fez grandes orações? Foi muitas vezes ao templo ou se tornou um grande dizimista? Não! Por meio da fé, apropriou-se da justificação e foi salvo. Como andam no céu Adão, Eva, Davi, Pedro e tantos santos que pecaram? Tristes? Envergonhados? Cabisbaixos? Jamais! Todos sabem que a morte de Jesus na cruz foi retroativa. Todos foram perdoados e andam alegres, porque nos céus não há jamais lembranças dos seus pecados. Quando formos estudar o perdão, veremos melhor este assunto. Vamos para a conclusão agora? Ele diz: a justificação é fruto exclusivo da graça divina.
ela não é predestinação, mas é o que Deus concedeu a toda a raça humana através de Jesus por meio da fé. Até mesmo os nossos pecados não são suficientes para nos afastar de Deus, pois Ele propiciou através de Cristo o perdão deles. De sorte que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, com eterno peso de glória. Romanos 8:38 ao 39. E essa foi a nossa aula. Vamos revisar? Justificação é aquilo que Cristo fez. Para entrar no reino dos céus, o único meio para herdar o mesmo ambiente que Deus habita, precisaríamos sermos totalmente justos. Eu pergunto a você, você consegue ser justo? Você consegue ser uma pessoa impecável? Eu tenho certeza que você já pecou. Só em pensar de não ser pecador, você já pecou, você já falhou. Então, eu quero dizer uma coisa, justificação é Cristo justificando, tendo um diálogo com o Pai, dizendo: Pai, eu me entrego no lugar deles, para que eles vivam a vida e eles possam herdar a vida eterna. Isso é o amor de Deus. Então a graça divina, ela propicia a justificação, é um presente, que está contido dentro da graça de Deus. É abundante, a graça de Deus, ela abundou, ela superabunda o pecado não é encoberto como o mar, como as ondas cobrem o mar, assim também a graça de Deus superabundou o pecado. Então pare de olhar para o pecado do passado. Isso não significa que você tem que ter uma vida, não precisa fazer nada. Pastor, então eu não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer a sua parte. Você precisa crer em Jesus pela fé, crer que Ele fez e que você também precisa fazer a sua parte, servir ao Senhor com alegria. Amém? Então você é justificado. Quando as pessoas perguntarem se você crê em Jesus, você diga: eu creio em Jesus. Você crê que está salvo? Creio porque não é o que eu faço, mas é o que Ele já fez por mim. Se me isenta de não fazer nada, pelo contrário, isso agora me dá diretrizes, me dá autoridade para que eu possa viver aquilo que a palavra me ensina, viver em obediência. Jesus, ele não fez o que ele queria, ele fez a vontade do Pai, e assim também eu e você devemos fazer a vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, continue caminhando, amor e graça sobre sua vida. Deus abençoe a todos.